A minha convidada de hoje já está ao vivo, acompanhando aí a gente. Eu já vou chamá-la, Fernanda Machado, minha parceira. E nós vamos falar sobre saúde financeira nos negócios. Você sabe que hoje 99% das empresas, a grande maioria esmagadora das empresas neste país são as pequenas e médias empresas. Para você ter uma ideia, 52% de todas as carteiras assinadas no país estão nas pequenas e médias empresas. 27% do PIB brasileiro está nas pequenas e médias empresas. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um assunto muito interessante que nós vamos começar a conversar agora. E para isso, eu já vou chamar aqui a Fernanda para nossa conversa, tá ok? Vamos lá? Só esperar a Fernanda entrar aí. Hello! Olá, boa noite. Deixa eu só ajustar aqui, que eu estou meio cortada. Espera aí. Correto. Fernanda, para quem não te conhece, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre as suas áreas de atuação, o que exatamente você faz, para que as pessoas de alguma forma possam te conhecer melhor agora, nesse nosso início de conversa. Então, vamos lá. Gente, eu sou a Fernanda Machado, eu sou contadora e também sou professora, mas o foco, como eu me especializei mais na parte de finanças, eu sempre tento unir a contabilidade numa forma de sempre ajudar os empresários com a parte de gestão. Então, hoje, eu trabalho com parceria com Israel, sou gerente executiva na parte da Dexo Contabilidade Consultiva, e a gente tenta focar não só na contabilidade para atender o fisco, né, a conformidade, mas tentar ajudar o empresário com as finanças, porque não adianta a gente atender o fisco e o empresário está bem ruim financeiramente. Então, a empresa tem que dar lucro, então esse é o nosso objetivo. Eu sempre foco nas finanças, porque não adianta a contabilidade se ela não trouxer informações úteis para o empresário. Então, é isso. Fernanda, vamos começar então. Como eu estava dizendo, 52% de todas as carteiras assinadas no país estão nas pequenas e médias empresas. Isso, na verdade, o coronavírus, a crise, a pandemia, veio evidenciar um problema de saúde financeira que já existia nas empresas? Sim, porque assim, ó, as empresas, vê só, 99% das empresas no país são micro e pequenas empresas. Então, hoje, basicamente, tu sabe, quando a gente começa a empreender, eu tenho determinada aptidão com algo, eu vou abrir meu negócio. Eu sou dentista, eu vou abrir uma clínica odontológica. Mas a gente não tem os empresários, a grande maioria, não procuram entender de gestão, de finanças. Então, esses problemas de fluxo de caixa que a gente está tendo com a pandemia, a gente não tem dinheiro para pagar as contas, que se a gente não fechar Só que com a pandemia, por conta de todo esse problema, só escancarou, a gente conseguiu perceber com mais facilidade. Mas esse problema já é nítido em em grande parte das pequenas empresas, dos pequenos negócios. Correto. Nós temos aí dois problemas evidentes, né? Um é a falta de vendas, falta de faturamento, principalmente para quem é do comércio, que teve um impacto mais direto nos negócios. Então, o primeiro problema é a falta de vendas, ou seja, a entrada de dinheiro, a entrada no caixa, e uma saída muito rápida, porque tudo aconteceu muito rápido, não deu tempo ninguém estava preparado, se prepararem, e aí você automaticamente sai da onde não só sai, não entra,
nós começamos, então, a ter a beirar aí uma crise nos negócios. Uma crise. E muitos negócios tendem a fechar com isso, o que é lamentável. O que é pior, Fernando, na sua opinião? A falta de conhecimento sobre a gestão financeira ou a falta de recursos nesse momento agora de coronavírus? A falta de conhecimento de gestão financeira, porque assim, tem muitas alternativas para você conseguir hoje um empréstimo, mas são muito burocráticas. Então, o governo, essa semana mesmo, eu publiquei, tem várias alternativas para conseguir empréstimo, mas para isso, o empresário tinha que estar bem financeiramente, tinha que demonstrar bons números para conseguir empréstimo. Então, não adianta ter várias medidas de empréstimo que muitos não vão conseguir. Se a gente tivesse desde sempre essa política de gestão financeira, todo mês a gente tinha uma reserva para guardar, para pagar as férias, para pagar essas rescisões que foram inevitáveis, tinha o dinheiro para pagar os impostos, porque a gente já está vindo guardando, e ninguém tem o hábito de guardar, nem na nossa vida pessoal, que dirá na empresa. Então, assim, o problema de gestão financeira, a meu ver, né, é pior do que essa questão de crédito, porque para tu obter o crédito hoje, tem várias alternativas, mas se o empresário for tentar conseguir, é muito burocrático. E aí, esse problema só veio aumentando, né? E aí, como a gente, geralmente o empresário, ele vende hoje para pagar a conta de amanhã, ninguém esperava fechar as portas. Então, a gente tem que pensar agora, né, no que a gente pode fazer, já que a gente realmente não tem capital suficiente para pagar as despesas, o que pode se fazer daqui para frente, né? E, quando tudo resolver, tentar manter essas dicas de finanças no negócio, porque sempre existirão crises também, né? Correto. Vamos entrar, então, aqui, Fernando, no que interessa. Vamos começar falando sobre alguns pontos que você colocou aqui para mim, vamos dizer assim, um remédio, né, para a saúde, para manter a saúde. Nós estamos trabalhando com cenário, né? Então vamos falar aqui de cenário. Cenários de previsão de cenário para os próximos 6 meses, mínimo. Mínimo, 6 meses. Porque assim, ó, todo dia a gente vê assim, sai o decreto, a gente pensa que vai voltar tudo a funcionar, e a questão da saúde só está piorando. Então, a gente não pode ficar a mercê esperando sair o decreto do Estado para decidir o que vai fazer. A gente tem que pensar, dando tudo certo ou dando tudo errado, um cenário para daqui 6 meses, né? Então, como é que a gente vai fazer isso na prática, né? É o que a gente precisa falar. E aí, eu penso assim... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar, que eu continuo. Vamos lá. Uma dica importante que eu tenho feito aqui com alguns clientes de consultoria, de mentoria que a gente tem, por exemplo, para quem é do comércio, quem tinha vendas no cartão de crédito, nessa altura do campeonato, já foi feito o resgate, né? Já foi feita a antecipação. Com todas as despesas anteriores, né, que já aconteceram. Só que aí tem aquelas pessoas, aquelas empresas que também têm vendas no crediário, que tem algum tipo de recebível. Então, seja cheque, promissória, recebíveis, cartão de crédito, crediário próprio, tudo que você tem ideia, que você possa reunir de informação para poder compor uma receita que você já vendeu, é muito importante que você faça esse levantamento das contas a receber. Para quem mesmo que tu dê até desconto, o importante é receber alguma coisa do que não receber nada também, né? É verdade. Para quem é do setor de serviços, que trabalha com contratos, é importante que você, de alguma forma, faça aí uma previsão com base nos recebimentos dos contratos que você tem, para que, de alguma forma, você tenha uma ideia daquilo que eu estou chamando de pulmão financeiro. Né? O pulmão financeiro é o quanto que eu ainda consigo respirar diante desses cenários. E o quanto eu consigo respirar é tempo. Quantos meses eu ainda consigo respirar diante desse cenário?
E aí você vai chegar no denominador. Então, o meu negócio custa X para ser mantido, as minhas despesas fixas, ao custo com funcionário custa X, e eu tenho aqui um X e meio, 2X, 3X, que são que é o meu pulmão financeiro nesse momento. Isso vale também para pessoa física, para as despesas pessoais. Tudo que eu tenho ainda para receber de salário, né, do emprego que eu tenho, ou para quem é autônomo, das vendas que eu já fiz, e todas as despesas que eu tenho pela frente. Aí nós vamos ter aí um pulmão financeiro que vai nos garantir, vai nos dar uma previsão de tempo, vamos dizer assim, de quanto que eu tenho de vida nesse processo. E aí isso é um cenário que a gente pode fazer para quem tem comércio de pelo menos minimamente 6 meses, né? Sim. Aí vamos, o que eu... Vai lá. Sim, pode continuar. Quer dizer que o que eu considero, para a gente manter esse pulmão, a gente precisa também, principalmente, além de eu saber o que eu vou receber, quais as políticas que eu vou dar de desconto, se eu vou antecipar cartão, né? Eu preciso saber muito o que eu tenho para pagar, o que eu não posso mais fugir, porque a despesa já foi contraída, porque é uma despesa que vai acontecer todo mês, pode até diminuir, mas que vai acontecer. Por exemplo, energia, internet, conta de telefone, a gente não tem como fugir. Então, a gente sabe quanto que paga uma média todo mês. Então, eu preciso projetar daqui os 6 meses tudo que eu tenho para pagar mês a mês, e também, porque assim, uma certeza é o que eu vou pagar, agora não é certeza o que eu vou receber, embora eu tenha que planejar. Então, com essa questão, como você falou, do pulmão financeiro, eu tenho que ver até quando a minha entrada e a saída vai fechar, é uma previsão, mas principalmente eu tenho que partir das despesas, porque eu tenho que saber que tem que entrar dinheiro para me pagar aquela conta. Então, a partir do momento que eu sei quanto que eu vou pagar em todos os meses, eu tenho que fazer caixa. Eu vou dar desconto, eu vou criar voucher, prestação de serviço, por exemplo, cabeleireiro, pode criar vouchers para a pessoa consumir depois. É uma hipótese, né? Fazendo algo mais barato. Então, assim, eu tenho que saber exatamente quanto que eu preciso de dinheiro todos os meses para eu criar minhas políticas de dinheiro, de quanto que eu vou receber. Aí eu vou saber, não, até daqui 2 meses eu ainda me mantenho com o que é garantido. Cartão de crédito é garantido, porque já foi passado. Agora não sabe mais para frente. Então a gente tem que fazer essa projeção para os 6 meses, mas focar muito nas despesas. Porque se eu não souber o que eu vou pagar, eu vou gastar aleatoriamente, né? E aí existe uma coisa importante também a ser dita, que é o seguinte, existem algumas despesas que elas são negociáveis, outras que Sim. não são negociáveis. Então é importante você ficar atento a isso. Então, por exemplo, aluguel, financiamento, prestações de financiamento, prestação de carro, a própria folha de pagamento dos funcionários que você tem em registro com as facilidades do governo, você consegue negociar isso, diminuir o custo disso. Então, por exemplo, aluguel é importante. Quem paga, sei lá, pago R$2.000 de aluguel no meu ponto inicial, vou fazer uma redução, uma negociação com o proprietário para 1.500, sei lá, 1.200. Aí isso vai depender de cada situação, no sentido de você negociar para reduzir as despesas. Agora, algumas outras despesas não tem como reduzir. Por exemplo, energia. Você não tem como negociar energia para reduzir, né? Internet. Então, assim, são situações que categorizar essas despesas, o que é negociável, o que não é negociável, Sim. é muito importante, né? Isso tem a ver com a categorizar e ajustar prazos. Para a gente já matar aqui. Até para cortar despesas. Até para cortar despesas, quando começou a pandemia, a gente pensou assim, tenho que cortar gasto, mas o que cortar de gasto? Então, eu preciso categorizar, saber o que é vital, o que sempre vai acontecer, o que eu posso cortar, porque eu não sei a diferença do que é despesa, do que é um custo. Então, eu tenho que saber que, por exemplo, se a minha
venda de roupa, sou de uma loja de roupas, minha venda está diminuindo, logicamente os meus custos têm que diminuir, mas eu tenho que saber o que é custo, né? Tem que saber que o custo é a mão de obra do vendedor, que ela vai diminuir, já que a pessoa não está vendendo, ou tem as alternativas do governo. Então, assim, é importante categorizar para depois tu negociar, né? Porque aí tu categorizando, tu sabe o que é negociável e o que não é negociável. Fernanda, vamos dar um exemplo aqui, porque eu sei que tem gente da área de comércio assistindo essa live. Vamos dar um exemplo para quem tem uma confecção de roupas, por exemplo, o que são custos e o que são despesas, para que as pessoas possam se contextualizar. Então vamos lá, gente. Primeiramente, custo fixo e despesa são gastos que independem da minha produção. Então, se eu vender ou se eu não vender, vai acontecer do mesmo jeito. Por exemplo, tem uma loja de roupa, eu tenho o aluguel, como eu já falei, a conta de água, a conta de telefone, os honorários do contador, são custos e despesas. São fixas. Elas podem até variar pelo... É importante. É uma despesa fixa. Então, elas vão variar. Por exemplo, se eu não ficar o mês todo lá na loja, logicamente a conta de energia vai diminuir, mas é custo. Agora, os teus vendedores é um custo variável, porque se tu vende 1 milhão, tu vai pagar uma comissão para a tua mão de obra, que são teus vendedores, em cima de 1 milhão. Mas se tu não vende nada, tu não vai pagar a comissão. Então, geralmente, quem trabalha no segmento de confecção de roupa é para a mão de obra, o salário ser variável, de acordo com a venda. Então, aí a gente sabe que o custo é variável. Se eu vender muito, meu custo vai aumentar. Eu vou comprar também matéria-prima, que são as roupas. Todas as roupas são matérias-primas no segmento de confecção de roupa. E a mão de obra. E ambos são custos que a gente vai ter que... São custos variáveis, que aí você vai perceber que você pode cortar. Porque se o vendedor não vende, ele não vai receber. Se eu não estou vendendo roupa, eu não vou comprar mais roupa para entupir meu estoque. Então, aí é um custo que eu poderia cortar, já que eu não estou vendendo tanto. Aí eu queria aproveitar, só para dar uma dica, porque eu percebi que tem muitas lojas de roupa vendendo delivery. Fazendo uma propaganda em massa no Instagram, nas listas de transmissões do WhatsApp, e a pessoa faz o pedido, lojas que não eram deliveries, não eram e-commerce, são tradicionais aqui em São Luís. E a pessoa faz o pedido com a vendedora via WhatsApp, o vendedor quer vender para ganhar dinheiro, e estão entregando nas residências. É uma alternativa, não é o mesmo lucro de antes, né? A mesma receita, mas é uma alternativa para continuar se mantendo. Correto. Em resumo, para quem produz alguma coisa, tudo que envolve produção, matéria-prima, isso é custo. Né? É custo. Tudo que envolve o processo de venda disso é despesa. Então, para quem reduziu aí drasticamente o volume de vendas e você produz, e se você tinha em estoque matéria-prima, essa é uma oportunidade que você tem de produzir, não está vendendo como antes, mas você tem a oportunidade de produzir para poder manter um estoque e numa retomada da economia você vai ganhar mais velocidade do que quem não tinha matéria-prima para produzir. Enfim, uma coisa importante também é tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala de promoções, de voucher, mas você não pode tirar o olho dos seus custos para que você não comprometa com uma receita que não cubra exatamente os custos que você está tendo. Então, você colocou aqui para rever a precificação dos produtos ou serviços. É importante rever a precificação, principalmente no setor de serviço. Se você prestar atenção, os custos eles não diminuíram muito, tá entendendo? Sim. Para quem é do comércio, o custo pode até ter diminuído,
porque você não está lá com a loja aberta, então automaticamente você está pagando menos energia, está gastando menos água, está gastando menos telefone, de alguma forma foi feito algum acordo com os funcionários, né, estão em casa, alguma suspensão, mas os serviços, eles não tiveram uma diminuição tão grande de custo. Eles mantêm o mesmo índice, né, a mesma margem, vamos dizer ali, de custo que você tinha antes. E aí tem que tomar muito cuidado para que essa precificação não comprometa o teu fluxo de caixa na hora de pagar essas despesas, né? Porque assim, ó, quando você trabalha com prestação de serviço, não é tão nítido o custo, às vezes embutido na operação. Então, às vezes a gente acha assim, é o meu capital intelectual que está executando aquela atividade, mas não sabe todos os custos por trás daquilo. Então, eu tenho que rever, porque às vezes, quando está falando no comércio, é muito mais fácil eu encontrar o que é custo e o que é despesa. Mas no serviço, como não é algo palpável, eu não consigo precificar com mais facilidade. Então, esse é o momento para você sentar e até rever se tu não está tendo prejuízo na tua operação, porque tu não está cobrando um valor suficiente para cobrir os teus custos. Porque acontece, tem empresas que faturam muito bem, mas faturam 1 milhão e gastam 1,5 milhão. Não tem como, então você tem que rever se ou o teu custo está muito alto por trás, ou tu não está cobrando o teu serviço de acordo. Então, esse é o momento para rever, porque às vezes a gente pensa, o cara fatura 1 milhão e não tem lucro, porque ele gasta mais para executar aquela atividade. Então, no serviço, principalmente quem trabalha com serviço, tem que ter um auxílio de pessoas que são envolvidas mesmo com finança para poder conseguir visualizar isso no contexto do negócio. Muitos profissionais que estão parados nesse momento, por exemplo, profissionais que possuem... Profissionais que o negócio principal é o capital intelectual, né? Advogados. Então, você tem profissionais liberais, né? Dentistas, advogados. Você tem, dependendo do ramo de atividade que você atua na medicina, você também está parado, porque não está, né? Especialidades mais específicas, né, mais técnicas, né, elas estão paradas, né? Ninguém quer ir no nutrólogo, por exemplo, agora, né? Não é? Sim. Né? Então, nutricionista, para não pagar o nutrólogo. Nutricionista, enfim, são profissionais que tiveram aí a receita comprometida, né, nesse momento. E aí é muito importante que você se atente nessa questão que nós estamos falando de custo. E, de modo geral, uma coisa que a gente conversou hoje aqui de manhã, a gente estava fechando o nosso relatório, fazendo o fechamento do relatório, fechamento do mês, né, vamos dizer assim, hoje é 30, último dia. Os impostos, o governo ele suspendeu o pagamento dos impostos de março, abril e maio, só que isso em algum momento, lá na frente, você vai ter que pagar. Então, você precisa colocar isso na previsão. E você falou uma coisa importante de manhã. Não significa que o governo não está cobrando, que você não pode pagar. Né? Se você tiver caixa agora, é melhor que você antecipe logo e pague, para ficar livre, né? Porque a tendência é diminuir mais ainda o faturamento. Então, assim, quem ainda tem fôlego financeiro, paga. Não fica assim, se você tem dinheiro ainda suficiente e ainda conseguir manter você, a empresa, pague os impostos, pague os colaboradores, porque a tendência é apertar mais um pouco. Infelizmente. Vamos lá então, Fernanda, entrando agora para a parte final do nosso bate-papo, algumas dicas que você separou aqui para que as pessoas que estão nos assistindo possam replanejar o futuro da empresa. A primeira coisa que você colocou foi
tem um controle de tudo que entra e sai da empresa? É primordial, porque justamente por conta disso é que a gente está sofrendo, os empresários, porque assim, a realidade mesmo das empresas é assim, começa dia 5 do mês, eu vou sortear aqui o que eu vou pagar, sendo bem sincera. Então, assim, os empresários, chega dia 5, aí que ele vai ver o que ele tem para pagar. Então, ele não sabe que todo mês ele vai gastar 10 mil, 50 mil. Então, ele tem que saber que daqui um mês ele vai gastar 1 milhão, daqui 2 meses vai gastar. Então, ele tem que saber. Porque, gente, se o empresário não tem uma previsão do que vai entrar e não sabe o que vai gastar, é o primeiro problema. Então, mesmo que a gente não tenha essa cultura, aproveita este momento que realmente não está faturando tanto, mesmo seja na marra, senta na frente do computador, pega um Excel, um sistema, não digo nem um sistema financeiro, mas um Excel mesmo. Então, vamos ver o que eu... Pois é, o que eu vou ter que pagar, tudo que eu prevejo que vai entrar e tudo que vai sair, pelo menos para os próximos 6 meses, que foi o que a gente falou no começo. O empresário tem que saber os números do negócio, porque senão ele não vai conseguir gerir o negócio. Então ele vai só ficar ali no operacional, mas a empresa nunca vai crescer, porque não vai ter lucro. E aproveitar esse momento agora para poder rever também, né? Eu acho que é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de você rever o negócio, rever a estrutura do negócio, rever o modelo, rever a precificação, várias coisas que podem ser revistas agora para que você use esse tempo como aprendizado. E aí tem que fazer a lição de casa, porque às vezes eu vejo muita gente reclamando que as coisas não estão acontecendo, que os negócios, que o faturamento caiu, mas quando você chega lá, a pessoa não está fazendo nada, o empresário não está fazendo nada. Eu visito muito, eu presto muita atenção nisso, né? Pequenos negócios que você tem, a padaria, a lanchonete, a barbearia, o lava rápido, né? O posto de gasolina, que você percebe claramente que o movimento caiu e não tá, e o empresário não está se movimentando, ele está lá esperando que o governo faça alguma coisa, que o prefeito faça alguma coisa, que o governador faça alguma coisa, e aí eu vou dizer uma coisa para você, cara. Nunca vai acontecer. O governo não vai fazer nada por você, o governo, se depender do governo, ele quer que você quebre, porque se você quebrar, você vai virar um dependente de Bolsa Família, de auxílio assistencial, de programas do governo, e aí você está ferrado, por quê? Porque é isso que o governo quer. Principalmente aqui no Nordeste, onde a gente tem a grande maioria desses governos de esquerda, de extrema esquerda, que o foco desses governos é a política voltada para a reeleição. E eles não estão preocupados com o seu negócio. Não tem uma medida para melhoria de economia no estado do Maranhão, por exemplo. Todas as medidas que o governo faz E aí, Fernanda, você pode me corrigir se eu estiver errado. As medidas que o governo faz compra de cesta básica, distribuição de cesta básica, distribuição de instrução. Eu não sou contra o governo fazer isso. Não sou contra o governo distribuir cesta básica. Jamais. Mas eu sou que o governo também olhe para o empresário, que o governo também olhe para a economia. E o que nós, infelizmente, não estamos vendo é isso. E aí, se você for esperar pelo governo, você está ferrado, porque o governo quer que você quebre, você quebrando, você vai virar um dependente do governo. E aí vai ser um problema. Então, é preciso que a gente lute pelo nosso negócio, lute pelo aquilo que é a tua empresa, que é o teu negócio, para que, de alguma forma, você saia dessa mais forte, saia melhor do que você entrou. Né? A importância de um sistema financeiro. A importância do sistema financeiro. Eu falo isso porque, principalmente por conta da pandemia, a gente percebe que se o teu negócio não passar em momento nenhum por tecnologia, tu tá ferrado. Então, se tu não faz uma venda que tu envolve pelo menos o WhatsApp para tirar a dúvida lá do teu cliente, você tá ferrado.
Então, a gente precisa também, na questão financeira, ter ferramentas que nos auxiliem, porque o Excel é falho, o papel, você vai fazer tua anotação, mas tu vai perder, tu vai esquecer no escritório, tu vai esquecer em casa, vai para o lixo. Então, o sistema, ele vai te ajudar com a inteligência dele. A gente vai lá alimentar as informações e ele vai nos dar os indicadores. Então, ele mesmo, se a gente alimentar corretamente, tem sistemas baratos, sistemas a partir de R$ 50, que auxiliam muito o empresário, está ali na palma da mão, os números do negócio dele, ele consegue ver em gráfico o que entrou, quanto é o prejuízo dele. Então, assim, a gente precisa envolver tecnologia no nosso negócio, e os empresários já envolvem, só não querem envolver na questão financeira, porque acham que Excel resolve tudo. E não, a partir do momento que você colocar na sua lição de casa e usar algum sistema para te auxiliar na gestão financeira, você vai ver quanto que você vai visualizar melhor os números do negócio. Próxima dica que você colocou aqui foi essa que eu acho que talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem nos pequenos negócios. Essa eu gosto não misturar as contas, não misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Aí eu vou dar um exemplo. Fernando, eu não posso simplesmente sacar a grana. Não, sabe por quê? Tu tá roubando a empresa. Sabe o que o empresário faz? Ele paga as contas do balé da filha, a escolinha de futebol do filho, na conta da empresa. Mas é despesa da empresa, não é? Como é que a empresa vai dar lucro? Como é que ela vai dar um lucro para o empresário se ele não deixa? Ele está roubando a empresa. Ele não pode tirar um dinheiro que não é dele. Eu sempre falo isso, porque assim, a empresa tem que dar lucro, e para ela dar lucro, ela tem que ter as despesas somente dela. Aí que ela vai pagar o empresário. Aí ela paga um prolabore, aí ela paga uma distribuição de lucro, mas o que acontece na prática é que é uma confusão. Aí quando a empresa está começando, eu digo, gente, abre uma conta jurídica e abre uma conta física. O que é da empresa, se tu vai usar o dinheiro da empresa, pelo menos transfere para a tua conta pessoal, para a gente conseguir visualizar nos números, porque esse é um grande problema, gente. É um dos princípios financeiros que, se você parar de cometer, você vai ver o quanto que teu negócio vai melhorar. Mas é o que a maioria faz, é misturar tudo. Paga a conta, tudo na conta da empresa. Uma coisa importante, Fernanda, é a maturidade do negócio, né? É você gerar, você como dono, oferecer as condições para que o negócio ganhe maturidade, ganhe corpo. Existe um ditado que a gente fala sempre, vendendo o almoço para comer a janta. Eu acho que a gente precisa sair desse nível. Precisa amadurecer, né? O cara está lá 10, 15 anos no negócio e não tem uma conta jurídica, não separa, né? Às vezes não tem uma pessoa para ficar responsável pelo financeiro também. Isso prejudica muito, porque às vezes eu não confio em ninguém para fazer, então eu tenho que fazer. Eu acho que você tem que confiar, estabelecer critérios de controle, né, para poder acompanhar a vida financeira do seu negócio e fazer com que, oferecer as condições para que o teu negócio amadureça. Bom, eu acho que o empresário nem tem que ter acesso à conta da empresa. Quem tem que ter acesso é o financeiro, porque senão ele cai na tentação de misturar as coisas. Então, principalmente se você quer começar a ter essa rotina e já tem alguém, uma recepcionista que trabalha para ti, alguém do administrativo, delega essa função. Porque não é do empresário ficar pagando conta da empresa. Então, se você não cresce dessa forma. Correto. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse próximo tópico aqui, que é o planejamento e análise dos números, né? Já falamos sobre isso. E esse último ponto que você colocou aqui, eu acho que é o mais importante de todos. É você procurar um contador envolvido na gestão do teu negócio. Na gestão do negócio. É uma coisa muito séria. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, um testemunho pessoal. Eu ganhei muito em produtividade, em tranquilidade, vamos dizer assim, em resultados financeiros, porque quando você mantém aí uma gestão eficiente, você também aumenta o lucro da empresa, a partir do momento que eu entendi esse negócio, entendi esse ponto.
Então, se você não, se o seu contador é um cara que só mande guia para você, eu acho que você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade de crescer o teu negócio, porque é muito importante que você tenha um contador que participe da gestão do seu negócio, né, Fernanda? Sim, verdade. Eu falo isso, sou suspeita, né? Mas, assim, a partir do momento que eu parei de me preocupar somente com o governo, não que eu não vá atender a conformidade, porque a conformidade é uma obrigação legal minha, mas a partir do momento que eu percebi que eu posso contribuir oferecendo o meu conhecimento de gestão para o cliente, a gente percebe que o cara tem resultado financeiro. Então, do que adianta eu ser contadora, todo mês gerar guia, 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 e o empresário não crescer? Às vezes ele não cresce porque ele não segue nossas dicas. Mas quando você percebe que tem empresários comprometidos que querem crescer, que só precisam de um empurrão de alguém que entenda um pouquinho melhor de finanças, ele vai na onda assim. Então, assim, você tem que se preocupar que se o cliente não der resultado, é problema também do contador. Então, se você é um empresário que realmente quer crescer, que quer sair desse mundo de receber hoje para pagar amanhã, se você pensa em crescer, procura alguém que seja envolvido com gestão. Porque você precisa, ninguém cresce junto, né? Sozinho, a gente cresce com pessoas ao nosso lado. Então, a gente tem que procurar pessoas que supram as nossas necessidades do que a gente não tem, as nossas deficiências, né? Porque a gente também não vai ser bom em tudo, né? Não vou ser o melhor vendedor, o melhor tudo, então eu preciso de pagar alguém para ajudar nesse crescimento. Muito bem. Fernanda, eu acho que o recado está dado, né? Estou satisfeito com a nosso conteúdo de hoje. Se alguém que está aí acompanhando a gente quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nesses momentos finais aqui, a gente tem ainda mais uns 2 minutinhos de live. Se alguém quiser mandar uma pergunta, fique à vontade para fazer. E quero agradecer você, queria que você fizesse as suas considerações finais na nossa live de hoje. Tá bom. Então, queria primeiramente agradecer, apesar que eu e Israel, nós somos parceiros de negócio, a gente nunca conseguiu parar para fazer uma live juntos. Eu faço com outras pessoas, ele com outras, mas dessa vez a gente conseguiu. E eu sei que as pessoas que estão aqui no grupo, na live, realmente estão comprometidas em querer aprender sobre gestão financeira. O material que eu pretendo compartilhar, ele está bem resumido, está bem fácil, de uma linguagem bem simples. Então, assim, se você seguir a risca, você vai conseguir, pelo menos, dar o pontapé para daqui para frente alinhar teu negócio. Embora tudo que passou, você não estava tão organizado, mas daqui para frente, se você ter o comprometimento de realmente perceber que finanças é importante para o teu negócio, se você não conhecer os números, você não vai crescer, você tem que sentar e parar para aprender um pouquinho desse assunto. E o material está bem explicado. Eu pedi para o Israel que quem quisesse o material era só para fazer um print aqui da live, marcar eu e ele, que eu vou compartilhar o material depois, beleza? Então, eu acho que é isso. Eu quero agradecer, porque falar de finanças, eu acho que é a possibilidade que eu tenho de ajudar os empresários de alguma forma. Eu acho que ninguém foi ensinado sobre finanças desde cedo. É uma deficiência que todo mundo tem, que eu acho que pela dificuldade que eu tive na minha família, que eu me propus para aprender, então todo brasileiro tem dificuldade com finanças. A gente não é educado financeiramente, mas a gente tem que focar, senão a gente não vai crescer nunca. Obrigada. Uma coisa que eu acho importante, Fernanda, colocar também é o seguinte, não importa o tamanho do negócio, da empresa, para que você seja uma pessoa que se organize, que planeje, que tenha um sistema, que tenha vamos dizer assim, que se organize, né? Porque às vezes a gente, não é o tamanho, eu sempre gosto de dizer assim, o que define o tamanho da empresa não é o seu faturamento necessariamente, né? Eu conheço muitas empresas que faturam muito, mas que não tem lucro. Não tem lucro e não tem crescimento. Você passa 10, 15 anos, você vai ver a empresa tem 10, 15, 20 anos, e quando você vai ver a empresa
não tem sustentabilidade, não tem uma estrutura, vivem em dificuldade financeira, justamente por essa ausência de uma gestão profissional. Então, o que define o tamanho de uma empresa não é o seu faturamento, não é seu prédio, não é a estrutura física, mas é o quanto você tem o quanto que você consegue profissionalizar. Eu acho que começar a profissionalizar pelas finanças é o caminho, e você não precisa, gente, de também disponibilizar de tantos recursos. Existem sistemas gratuitos que você pode utilizar. Existem muitos profissionais que estão aí interessados a compartilhar conhecimento, a compartilhar ferramentas, e que na maioria das vezes você não terá um investimento tão grande, né, para fazer isso. Existem muitas instituições que estão aí do governo, instituições que são dedicadas, né, à gestão. Então, eu acho que basta querer que as coisas são possíveis, né? São possíveis de serem alcançadas. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai finalizando por aqui a nossa live de hoje com a Fernanda. E na próxima semana nós estaremos de volta, e quero agradecer o carinho da sua audiência, você que participou com a gente, comentando. Muito obrigado. Fique com Deus, muita saúde e até a próxima.